Bahia que está fazendo esse campeonato que é fora da curva para o seu próprio histórico, mas que está completamente dentro da expectativa que se deposita diante desse elenco, diante desse trabalho. Então, Iago, vamos falar, tá, sobre como rolou essa derrota para o Palmeiras, não por acaso, um dos maiores times do Brasil, um dos times mais poderosos do Brasil. Então, Celso, agora dá o boa noite oficial para você, para Cássio e para todo mundo que está no chat e que vai ouvir esse conteúdo em formato podcast. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que, assim, quando a gente vê o Bahia, que apesar de ser um time recheado de opções e que tem um elenco muito bem construído para essa Série A, não dá para a gente acreditar que o Bahia vai chegar para jogar contra o Palmeiras e vai ser favorito no Allianz Parque. Isso, assim, eu acho que é senso comum que isso não existe, tá? Pode ser a campanha que for, pode estar vindo no momento que for. Tendo o Palmeiras do jeito que está hoje, do outro lado, o Bahia vai chegar no Allianz Parque para tentar conseguir extrair algum ponto por lá. Dito isso, assim, o jogo ele começa com o contexto que era esperado. A gente sabe que o time do Palmeiras, especialmente depois da chegada do Abel, que tem, sei lá, 3 anos de trabalho, que conseguiu implantar muito bem a sua filosofia de jogo nesse elenco, a gente espera um Palmeiras que é intenso, que sufoca a posse de bola, que tenta marcar no campo do adversário e que tenta aproveitar o erro para tentar abrir o placar logo nos primeiros minutos. E foi isso que o Palmeiras tentou fazer com o Bahia. O Bahia ele conseguiu suportar essa pressão durante os 10, 15 primeiros minutos. O Palmeiras teve um bom volume de circulação de bola, tentou penetrar a área, mas não conseguiu gerar grandes chances, grandes ameaças ao gol do Marcos Felipe. E aí o Bahia, a partir dos 15 minutos, ele meio que começa a entrar num patamar de estabilização no jogo. Ele consegue não ser mais apertado, pressionado pelo Palmeiras, como se espera de um time que está indo visitar o atual campeão brasileiro no Allianz Parque, e começa a tentar trocar o jogo, né? O Palmeiras vai, tenta fazer o ataque, o Bahia recupera a bola, tenta fazer as suas jogadas, só que as duas equipes elas exerciam uma marcação forte no meio campo, e aí poucas chances eram geradas de lado a lado. Só que a gente tem que contar o seguinte, que o futebol, muitas vezes em jogos que estão equilibrados e que as equipes tentam neutralizar os pontos fortes umas das outras, o talento salta aos olhos. E foi o que a gente viu hoje. Estevão, que é um jogador assim extra classe para a idade dele, um menino de 17 anos que já estava indo ao Chelsea. Contra o Grêmio, eu vi o gol do intervalo assim, e o cara... Esse menino vai... Tá sendo um cometa, viu? Muita gente analisa que ele, por exemplo, é um dos maiores talentos que o Brasil teve desde Neymar. Eu acho que é uma comparação assim, muito pesada para colocar no menino, mas ele realmente assim, mostra que é diferente. Ele mostra que tem talento e que tem valências que podem ser muito valiosas, tanto para o Chelsea, futuro clube dele, quando ele fizer 18 anos e viajar para a Inglaterra, quanto pensando já no futuro de uma seleção brasileira. E aí, assim, isso a gente olha o copo meio cheio. Do lado meio vazio, muitas vezes, para que esse talento apareça, em um jogo que está tão encaixado de duas equipes que estão conseguindo exercer uma marcação tão justa uma contra a outra, é necessário que haja uma falha. E aí é quando aparece a figura do Jean Lucas. O Jean Lucas ele teve uma boa chance já no primeiro tempo, melhor chance do Bahia, diga-se de passagem, e acabou perdendo. E aí nesse lance, aos 47 do primeiro tempo, salvo engano, o Bahia ele estava no ataque, cobrando um escanteio, a zaga do Palmeiras corta, o Jean Lucas vai pegar o rebote para tentar voltar a bola, acaba perdendo tempo, a bola sobra para o Estevão, que atravessa o campo, dá um drible assim desconcertante no Gabriel Xavier e chapa de esquerda no ângulo do Marcos Felipe. A categoria dele, Iago. A categoria, a frieza, são 17 anos só, assim. Impressionante. E é inacreditável o potencial do Brasil de produzir jogadores nesse nível, né? Eu fico muito de cara, velho. Porque assim, o Palmeiras acabou de vender Endrick e já tem na agulha aí Estevão e tem Luiz Guilherme, que é outro menino muito talentoso, assim. São três
de uma safra que jogavam juntos, destruindo tudo na base. Tudo, né? Pois é. E se esse parâmetro de compará-la a Neymar é de fato um sarrafo muito alto e que só o futuro, né, vai responder se fazia sentido ou não, por outro lado, mostra o potencial, né? Não estão comparando Estevão a um destaque da Série A, né? Estão comparando ele ao maior jogador que o Brasil produziu aí nos últimos anos, pelo menos ali desde de Ronaldo, por ali. Como é, mestre? Tá vendido já. Exatamente. Pô, tá só vendido esperando aí. fazer 18 para poder viajar. Eu tenho lido essa matéria há algum tempo e realmente é isso. Os caras agora compram até 17, é impressionante. E a legislação brasileira, até para eles é mais fácil, que você não pode fazer nessa idade assim contratos de 5 anos. Contratos são de até 3 anos. Então, até isso É verdade. Acaba fragilizando aí, né, o cenário dos clubes brasileiros. Mas bom, Iago, vamos seguir em frente a partir do golaço aí de Estevão. Só para dar uma pincelada assim, sobre essa situação do Estevão, do Endrick e do Luiz Guilherme, que é o outro menino da base do Palmeiras, que também já está vendido para o futebol inglês. O Bielsa, antes do jogo contra o Brasil, ele falou um pouco sobre a questão de assim, o futebol sul-americano hoje não vê suas grandes estrelas porque elas vão embora muito rápido. E aí ele cita o Endrick, mas a gente também vê o Estevão, que assim, tá brilhando no futebol brasileiro, tá sendo um dos destaques do Brasileirão, mas que nem o Brasileirão vai terminar aqui porque vai embora assim que fizer 18 anos. Mesma coisa do Luiz Guilherme e a mesma coisa tantos outros. Então eu acho que é uma coisa que, assim, não sei se vocês falaram já em avaliações sobre a seleção ou durante esse período de Copa América, mas eu acho que é uma pauta que vale não para a gente discutir, mas acho que para pensar um pouco. E aí quem não viu, se quiser e puder dar essa olhada na entrevista do Bielsa, que é um cara que, assim, nas entrevistas dele, ele é um cara muito contido, mas aí, quando ele recebe essa pergunta do repórter da Placar, que eu não vou me lembrar o nome agora, ele, assim, ele levanta os olhos e ele fala durante quase 5 minutos sobre isso. E é uma reflexão que eu acho bastante importante. Dito isso... Importante. E que só legislação pode corrigir, porque por poderio econômico não tem muito o que fazer, né? E pela legislação atual é isso, você faz um pré-contrato ali com o menino, para assim que a legislação permitir que ele assine um contrato profissional aos 18 anos, ele o faça e já vá direto ser lapidado, né, nos maiores centros do futebol europeu. Mas vamos seguir. E essa lapidação dos maiores centros do futebol europeu acaba que faz com que muito da nossa característica de inspiração, de drible do futebol sul-americano se perca, e a gente meio que vive essa crise de identidade geral que a gente viu contra o Uruguai no último sábado. Mas, sábado? Acho que foi sábado. Sábado. Mas, enfim, voltando, no segundo tempo, o Bahia, ele tenta, mesmo depois do susto do gol, e de, assim, ver uma falha individual gerar uma vantagem para um Palmeiras que tinha torcida, tinha uma superioridade técnica em campo e que é um time mais consolidado, de um trabalho mais forte. Ele tenta equilibrar o jogo e tenta, assim, começar a comer, a morder pelas beiradas para tentar buscar o seu gol. Como a gente falou em alguns jogos, assim, uma das qualidades desse Bahia do Rogério Ceni é que é um time chato, ele não desiste durante os 90 minutos. Então, assim o fez no início do segundo tempo. Só que aí, quando o Bahia estava tentando sair e começar a dominar as ações no campo de ataque, o Bahia toma o segundo gol, mais uma vez numa falha, porque uma bola perdida no meio campo pelo Jean Lucas, o Flaco Lopes ele recupera, aciona mais uma vez o Estevão, que avança em velocidade pela direita e faz um cruzamento muito preciso para o Rony só chegar, completando e fazer o segundo gol. E aí, com 2-0 no placar, assim, o Palmeiras ele meio que começa a se dar o luxo de fechar a casinha, jogar no bloco baixo e não deixar com que o Bahia penetre a sua própria área. E aí, assim, o Bahia tenta algumas chegadas, o Bahia até melhora um pouco com a entrada do Carlos de Pena no lugar do Cauli, que na minha opinião não fez uma boa partida, mas assim, pouco consegue produzir para ameaçar o Palmeiras.
E aí, assim, a gente vê que, como vocês bem disseram no raio-x, assim, o Bahia ele tem dificuldade contra times que estão no mesmo corte que ele na tabela, fora de casa. E contra o Bahia aconteceu, contra o Palmeiras aconteceu o que aconteceu contra o São Paulo, por exemplo. Acabou perdendo o jogo. E isso já serve de alerta para a próxima partida, já que o Bahia, quarta-feira, pega uma disputa direta contra o Atlético Paranaense, mais uma vez fora de casa. Então, assim, é um jogo que o Bahia tentou fazer o que lhe cabia, certo? Só que a partida ela foi muito desequilibrada por conta de dois fatores, que foi o que eu citei anteriormente. Pelo talento do Estevão, que assim acabou com o jogo, fez um gol, deu uma assistência e gerou várias outras chances. Uma balançada é foda. Pelo lado direito do Palmeiras, assim, um cara que brilha muito aos olhos, deu muito trabalho para o Luciano Juba. E nas duas falhas do Jean Lucas, que assim, o cara perde a bola no primeiro e no segundo gol e deixa de fazer um gol muito claro quando estava 0-0 no placar. Na jogada ele tinha duas opções, bater para o gol ou servir o Everaldo, que estava melhor condicionado para fazer o gol. Ele opta por bater e acaba perdendo. E aí, assim, esse desperdício de chance, assim, fere muito um time que poderia ter aberto o placar e logo depois toma um gol, toma o segundo e acaba voltando para casa com 0 pontos de um confronto que poderia ter tentado arrancar um pontinho para tentar continuar subindo na tabela. Só Muito deixa bem. eu ressalva aí que porra, tá na conta, né? Assim, foi lá, Sem igualdade de dúvida, sem situação, dúvida. 27 estava 27 a 27, e assim, ficar a chateação de perder 2 jogos em São Paulo, a torcida do Bahia marcou presença tanto no Morumbi quanto no Allianz Parque, o próprio perfil do Bahia colocou a foto da torcida do Bahia no Allianz Parque, cheio lá o setor. Fica essa frustração, mas ao mesmo tempo, nesse jogo de hoje, para a campanha do Bahia, o Bahia, e tem um treinador que não consigo imaginar que não faria isso, o Bahia não vai deixar de conquistar o seu objetivo nessa campanha porque perdeu na Allianz Parque. Assim, não faz esses pontos, não. É só a chateação de perder o bonde, né? De estava colado ali no líder, o Flamengo tinha empatado com o Cuiabá, vendo esse cenário, ou seja, podia colar, ficar 1 ponto. Palmeiras e Botafogo conseguiram ficar apenas 1 ponto do Flamengo, e o Bahia acabou ficando para trás, sendo até ultrapassado pelo São Paulo, caindo para o 5º lugar, mas apenas no saldo, né? O São Paulo com saldo 8, e o Bahia com saldo 5. Mas essa derrota ela é mais uma análise de desempenho do que de situação da tabela no campeonato, porque nesse caso eu acho que estava um resultado ali, ó, meu irmão, vai ver o que dá no Allianz Parque, mas a campanha do Bahia não poderia só em caso de desespero, para depender de um resultado como esse. Perfeito, maestro. Agora, meu caro Alan Roberto, vamos de campinho, tá? Para a gente seguir aqui com a análise dessa partida. A turma tá aí trocando gentileza no chat. Bonita essa cordialidade. Mas vamos lá. Iago, vamos começar aí, tá? A distribuir os conceitos para os jogadores do Bahia. Fica à vontade para fazer como você quiser. Tá. Eu vou fazer por ordem, tá? Posição por posição, porque eu acho mais fácil de fazer análise. Vamos lá. A partida do Marcos Felipe eu acho que é uma partida justa, assim. Ele não teve culpa nos 2 gols. Não tinha, inclusive, nem o que ele fazer nas 2 bolas, assim. O chute do Estevão é um chute muito colocado, muito bem dado no ângulo. E o gol do Rony, falando do Hendrick, o gol do Rony é assim, o centroavante penetrando em velocidade no meio da zaga, depois de um lançamento açucarado em que o goleiro tenta fechar, mas não tem o que fazer, assim, o cara acerta e é gol e pronto. Não tinha muito o que ele fazer. Eu acho que quando ele foi exigido em outras oportunidades, ele foi bem. Acho que o Marcos Felipe tem feito uma Série B bem decente, assim, bem justa, para quem tinha muita insegurança, não passava confiança para a torcida do Bahia por alguns desempenhos em Copa do Nordeste do ano passado, em Série A do ano passado. Acho que ele tem feito um campeonato muito digno e acho que ele jogou bem, assim, acho que fez o que lhe cabia. As 2 bolas que entraram, assim, não entraram por culpa dele. Acho que ele fez o que podia e acabou entrando. É do jogo, é da vida, acontece. O Gilberto hoje, eu lembro que eu comentei um jogo em que, assim, o Gilberto ele foi muito criticado, eu não lembro exatamente qual foi a partida, e que muita gente pediu o Cicinho na vaga do Gilberto.
Hoje eu acho que a partida do Gilberto foi razoável, assim. Ele tentou aparecer no campo de ataque quando houve espaço, ele tentou compor bem, fechar o lado esquerdo do ataque do Palmeiras, que era o Rony caindo mais por ali, ele e o Flaco Lopes um pouco se alternando, quem caía para aquele lado ali, mas não vi nada de gritante no desempenho dele. Eu acho que ele fez uma partida ok, não é nada digno de elogios, mas acho que longe de ser o desastre que a torcida do Bahia espera e fica meio apreensiva toda vez que o Gilberto entra em campo e que tá doida para que a Copa América acabe, para que o Santi Arias volte. Então acho que foi uma partida ok, dentro do razoável, dentro de um time que foi pressionado em determinado momento durante o jogo e que enfrentou um desafio técnico muito grande, que é o time do Palmeiras. Acho que a dupla de zaga, Gabriel Xavier e Canu, foram bem, tá? Mais o Gabriel do que o Canu, porque o Canu ele tem a questão de ter sido o zagueiro que foi driblado pelo Estevão, né? E aí a cena para o zagueiro de ser o cara que fica no chão num drible do menino de 17 anos é um pouco pesada. Então, se fosse para, assim, os dois para mim fizeram uma partida boa, mas dentro desse limiar, se fosse para estabelecer uma hierarquia de desempenho entre os dois, eu acho que o Gabriel Xavier fica com um jogou bem e o Canu fica com um razoável por ter tido essa participação no gol. E talvez, assim, ele fosse o cara que pudesse tentar, sei lá, fazer uma obstrução na entrada do Rony na área, mas eu acho que o lance é muito rápido. O Rony empreende muita velocidade, não tinha muito o que fazer ali, não. O Juba, eu acho que foi um cara... Juba, eu sofreu, acho que... né? É difícil analisar a partida dele, porque, assim, ele fez o que ele podia fazer. Só que ele sofreu muito, porque ele estava com um jogador muito insinuante pelo lado dele, e muitas vezes ele sofreu com a questão de ter dois jogadores contra um. A gente sabe que o Cauli não é um jogador que é tão presente assim na marcação, tá? Não recompõe tanto, não ajuda tanto. E muitas vezes, assim, o Mike, que é um lateral agudo, junto com o Estevão, que é um cara que é muito rápido, é muito driblador e que a gente já enalteceu as qualidades dele aqui várias vezes durante o programa, fizeram com que o Juba sofresse muito. O principal volume de jogo do Palmeiras foi pelo lado do Juba. Mas aí eu fico muito em dúvida sobre se a culpa é dele ou se a culpa é de o sistema não ter protegido ele da maneira que precisava, ou se realmente assim é mérito do Palmeiras, que tem dois jogadores muito bons pelo lado direito e que fizeram fumaça e que acabaram gerando muito jogo por ali. Então eu fico na dúvida entre o razoável e o jogou mal. Mas eu acho que por ele ter assim sido o cara que mais sofreu desses que a gente citou até o momento, eu acho que eu vou jogar a avaliação dele um pouco mais para baixo. E aí eu vou deixar Laranja, ele que jogou então, mal. Juba. Um laranjinha para Juba. Vamos agora com o meio campo. Jean Lucas e Caio Alexandre. A dupla de volantes, assim, eu acho que Caio Alexandre, ele fez uma partida discreta, tá? Ele tentou ser o cara que, assim, a gente viu muitas vezes pelo Fortaleza de ser o cara de receber a bola e de tentar distribuir ela de maneira rápida para que o Bahia tivesse volume em campo. Só que aí ele sofreu muito com a questão de que o meio-campo do Palmeiras é muito forte. E aí eles têm um jogador que, para mim, é assim, dos melhores volantes que o Brasil tem jogando aqui atualmente, que é o Aníbal Moreno, que é um cara que, assim, ele tem muito senso de posicionamento, é um cara que se posiciona muito bem, que sempre se antecipa para poder cortar as jogadas, que sempre sufoca o portador da bola. E acho que o Caio Alexandre sofreu um pouco para dar dinâmica de jogo ao Bahia por conta disso. Só que tem um pequeno problema. Do lado dele, ele teve o João Lucas, que para mim foi o pior jogador da partida. Assim, a chance que o João Lucas perde, sendo o cara que a gente elogiou N vezes de ser o cara, de ser o volante que pisa na área, que tenta fazer gol, que aparece, a chance que ele perde é uma chance que não dá para perder. Ele é um momento muito claro, é um momento meio que de ruptura no jogo. Se ele faz aquele gol, ou ele serve o Everaldo e o Everaldo marca, eu acho que a partida no Allianz Parque poderia ter sido outra, porque o Palmeiras ele ficaria mais pressionado, ele teria que sair mais para o jogo e poderia dar mais espaço para que o Bahia pudesse encontrar jogadas em velocidade com o Everton Ribeiro ou com o Cauli, que também fez partida apagada. Então, assim, por isso, se for para colocar uma hierarquia entre os dois, eu acho que o Jean Lucas hoje fez uma partida vermelha. Para mim, jogou muito mal, porque ele foi muito decisivo para o resultado, tá? As duas falhas nos dois gols e a questão dele ter perdido um gol, para mim, é muito gritante. Fala muito o que foi o placar.
E o Caio Alexandre, assim, para mim fez uma partida razoável porque ele tentou fazer a parte dele, mas ele foi sufocado para o meio-campo do Palmeiras, que estava muito bem encaixado. No meio-campo, falando dos dois meias, eu acho que o Everton Ribeiro ele jogou bem, tá? Quando a bola chega para ele. Então, só para organizar, Caio Alexandre razoável. Fica com razoável. Meu caro Alan Roberto. E aí, o Everton Ribeiro, para mim, foi o jogador mais lúcido do Bahia do meio para frente. Era um cara que, assim, sempre que ele recebia a bola, ficava-se na expectativa de que o Bahia conseguisse criar algo de bom. Ele fez alguns passes interessantes para Tassiano, que acabou gerando uma finalização que acabou não gerando gol. Ele tentou dar muito volume de jogo ali pelo lado direito e entrando mais para o meio. Só que, assim, a gente tem que levar em consideração que o time do Palmeiras é um time muito consolidado na defesa. E não é muito fácil você conseguir penetrar a defesa. E aí, assim, quando você tem um jogador que, por exemplo, é um elemento de surpresa, como o Jean Lucas, que está muito mal, e outros que não tiveram boa participação, como é o caso do Cauli, eu acho que ele fica muito sobrecarregado, ter que criar sozinho, e aí o meio-campo acaba que não funciona tão bem quanto deveria. Mas acho que ele fez uma boa partida. Do outro lado, eu acho que o Cauli também jogou mal hoje, fica com um laranja, porque eu vi o Cauli hoje apresentar muitos erros de decisão e até um pouco de insegurança em alguns momentos da partida. Parecia que ele não estava plenamente seguro de fazer as jogadas que ele faz mais comumente quando o Bahia joga em casa, por exemplo. Eu não vou dizer que sentiu a pressão de jogar na linha de parque, porque é um jogador que está acostumado a grandes palcos, a enfrentar grandes equipes aqui na Série A. Mas hoje não fez a sua melhor apresentação, não, tá? Tassiano e Everaldo. Dos dois, eu acho que o Tassiano ele jogou um pouco mais do que o Everaldo, tá? Só que eu não consigo destacar a atuação de nenhum dos dois. Eu acho que o Everaldo ele conseguiu ser um pouco pior do que o Tassiano, porque ele não conseguiu gerar nenhuma chance de gol. Ele até fez alguns pivôs importantes, abrindo espaço para que os meias aparecessem, como o Everton Ribeiro, como o Caio Alexandre e o Jean Lucas, mas ele não conseguiu ser o homem-gol que o Bahia precisava, o cara que incomoda a defesa, o cara que segura zagueiro, o cara que recebe uma bola, gira e tenta finalizar. Ele não foi essa pessoa hoje. Então, acho que por isso ele fica com o laranja. E o Tassiano, ele até teve uma chance, né? Ele teve uma chance de gol. Ele deixou o Jean Lucas na cara do gol, por exemplo. A chance que ele perde, o Jean Lucas, é uma jogada do Everton Ribeiro com o Tassiano. E aí o Tassiano faz a assistência para o Jean Lucas e o Jean Lucas acaba perdendo. Então, acho que o Jean Lucas, dessa dupla de ataque, eu acho que ele fica com um amarelo. Eu acho que ele fez um jogo regular. Poderia ter sido melhor, mas não ficou devendo como o Everaldo. O Iago Felipe, ele, para mim, não dá para. Ele entra no lugar de Jean Lucas, mas eu acho que assim não dá para deixar ele sem nota. Ele não jogou tanto tempo assim, mas não dá para deixar ele sem nota porque a partida do Jean Lucas foi muito nociva. Então, acho que a entrada dele melhora um pouco a consistência do meio-campo, apesar de ele não ter a característica de chegada. Então, acho que eu deixo ele com uma partida regular. Ademir e Stupinhan. O Ademir ele tentou, na característica dele, né, ser o cara da fumaça, de tentar avançar em velocidade pela direita, tentar incomodar. Só repassa aqui o ataque para Alan poder completar aí. Everaldo jogou mal, laranja, e Tassiano ficou com um amarelo. Pronto. Laranja e Tassiano com razoável. E aí, assim, o Iago Felipe, eu acho que ele sobe um pouco o nível e dá um pouco mais de estabilidade ao time, porque realmente, assim, a partida do Jean Lucas foi muito abaixo mesmo. Eu acho que o Carlos Depena, ele entra bem, ele tem sido esse 12º jogador do Bahia, e normalmente quando ele entra, ele dá uma característica um pouco diferente, ele deixa o time um pouco mais criativo, ele é um cara que ele tem um toque de bola muito refinado, tá?
Acho que ele, do pouco que ele jogou, acho que ele conseguiu contribuir, apesar do time do Bahia já estar enfrentando um time do Palmeiras mais fechado, mais encasulado na sua área para, fizemos 2-0, vamos garantir aqui, porque evitar tanto desgaste, porque na quarta-feira tem jogo de novo. Então, acho que ele entra bem, mas apesar de não ter conseguido gerar nenhuma grande chance de gol. Gostei da movimentação, gostei da tentativa de passe. O Ademir, ele, para mim, faz uma partida razoável, porque é o cara da fumaça, como eu já tinha dito, né? Ele entra tentando ser a flecha, né, pela direita, o cara para tentar incomodar os laterais, tanto que, por exemplo, depois o Abel até faz algumas trocas, ele bota uma marcação dupla pelo lado direito do Palmeiras, colocando o Caio Paulista para jogar e o Vanderlan também de lateral esquerdo. O Vanderlan, que é lateral esquerdo de origem, mas que às vezes faz essa segunda função na segunda linha, e aí os dois meio que tentaram fechar aquele corredor, porque o Ademir estava sendo o cara que incomodava. Só que o Ademir ele tem alguns problemas, que assim, ele tem algum problema de decisão, ele não finaliza tão bem, e aí essa velocidade que ele dá, muitas vezes não é o suficiente para que o Bahia consiga gerar grandes resultados. Estupinhão, acho que fez uma partida razoável, tentou contribuir, mas não conseguiu gerar nenhuma grande finalização, tá? Não minto, na verdade, parando para pensar, ele teve uma chance, que eu me lembrei agora, mas ele acabou finalizando mal e chutando para fora. E por fim, assim, o Biel, acho que entrou mal. Razoável aí para Estupinhã. Razoável para Estupinhã. Alan? Eu tô indo muito rápido, gente. É que você fala no começo, acho que às vezes ele não tá pegando. Mas tá tranquilo, pode seguir. Biel. E Biel, acho que assim, ele entrou mal, porque é um jogador que a gente espera muito dele, sempre. É um cara que tem um poder de desequilíbrio muito grande. É um cara que ajuda muito com drible, que normalmente, que até pouco tempo atrás era um dos principais garçons do Bahia, e hoje ele entrou, mas ficou muito bem marcado, muito bem encaixotado, não conseguiu gerar nenhuma grande chance. Não conseguiu ser agudo pelo lado esquerdo, não conseguiu incomodar a dupla do lado esquerdo que a gente falou, né? Tanto o Mike quanto o Estevão, e aí, assim, meio que ele nem ajudou tanto e nem fechou tanto para ajudar o Juba nessa marcação. E aí eu acho que por isso ele fica devendo um pouco, porque não foi decisivo na frente e nem ajudou tanto assim na recomposição quanto talvez o Bahia precisasse. Boa. Ademir, você tinha falado? Amarelo. Amarelo, né? Razoável. Isso. E agora para Rogério Ceni, pra gente fechar. É muito difícil ouvir razoável e não lembrar de Raiva Negra, meu irmão. Assim, sobretudo na entonação. Muito difícil. Raiva Negas, eu acho que eu pesaria um pouco. Acho que eu pesaria um pouco mais. Assim. Razoável. Razoável. Talvez um pouco menos. Um pouco menos. E o professor Rogério Ceni, assim, como eu disse, eu gosto muito da característica que o Rogério Ceni conseguiu imprimir nesse time do Bahia, que é a característica de não desistir de jogos. Assim. O Bahia é um time que está sempre ligado, tá? Mas hoje é muito complicado fazer análise do Rogério, porque assim, o Bahia entrou com o que tem de melhor em campo, certo? Só que ele teve alguns problemas durante os primeiros 15 minutos, que ele conseguiu consertar, encaixando a marcação ao longo do primeiro tempo e tal. Só que a partida ficou muito condicionada por conta de erros individuais. E esses erros individuais fizeram com que o Bahia chegasse à segunda derrota consecutiva fora de casa, salvo engano. E quando um resultado é negativo assim, é muito difícil a gente dar uma nota alta para o técnico. Porque assim, ok, ele fez as mudanças, mas as mudanças também não impactaram tão positivamente quanto poderiam impactar. Eu acho que ele não vejo nenhuma outra grande alternativa que ele poderia ter tido durante a partida, mas as mudanças não encaixaram tão bem quanto poderiam para que o Bahia, sei lá, tentasse arrumar um gol ainda na primeira metade do segundo tempo e tentasse sair do buraco. A gente sabe que, é claro, é muito difícil, volto a dizer, é muito difícil você enfrentar um Palmeiras no Allianz Parque e esperar conseguir arrancar algum ponto deles lá. Mas, assim, vendo o momento em que o Bahia
que o Bahia vive na Série A, acho que é muito mais fé do que racionalidade nessa questão. Acho que o torcedor, assim, fica chateado pela derrota e fica chateado pela questão de não ter conseguido manter a caminhada de perseguir o líder. Mas eu não consigo dar uma nota alta para o Rogério, certo? Mas eu também não acho que a derrota é culpa dele. Então acho que ele fica com o razoável. Eu acho que o razoável é uma nota justa para o que foi o professor Rogério Ceni hoje. Na média aí do time, né? Boa parte dos jogadores acabou ficando com o razoável, tá? E aí fica pro print o campinho do Bahia, avaliação do Bahia aí, depois dessa derrota pro Palmeiras. A gente ficou devendo um superchat no início do programa de Lucas Andrade. E agora sim a gente pode trazer na forma oportuna. Lucas está dizendo o seguinte: eu vivi para ver rubro-negros vibrando com a derrota do Bahia. Será que a maioria da torcida quer Sudestino campeão, ao invés de querer ser o maior crescendo? Querem que os outros nordestinos se afundem também. Lucas... O rubro-negro, assim, ele não... É o que? O Vitória? Se for o Vitória, é óbvio que o cara secou o Bahia. Se for do esporte, também, né? Esporte natural também, pô. Assim. Assim. Pô, tem aquele negócio... O torcedor do Bahia tava fechado com o Esporte na final contra o Corinthians. Não, ou então, alguns sim. Alguns sim. Inclusive do Náutico e do Santos também. É isso que eu tô falando. É isso que é chegar nesse ponto, Celso. Essas pessoas existem. Na final do Brasileiro de 88, muita gente torceu. Existem essas pessoas, certamente. Muita gente torceu pelo Bahia. Tem uma manchete clássica, não sei se foi do O Povo ou Diário do Nordeste, um desses dois lá do Ceará, que foi festejando o título do Bahia. O Nordeste é campeão brasileiro, tratando dessa forma. Então, essas pessoas existem. Agora, assim, no futebol, elas não são maioria. Assim, não são. Eu não vou precisar a quantidade, mas, por exemplo, será que a torcida do Bahia estava fechada no passado pela combinação que favorecesse o acesso do Esporte? Ou estava mais pela greve e o Esporte não subir e terminar em 7º lugar de novo e tal? Eu acho que é natural. E se for, já que ele não precisou, o Quairo Rubro-Negro, se for o Vitória é menos ainda. Em 93, não, ele falou esporte. Ele tá aqui ao vivo com a gente agora no chat, certo. E aí tá respondendo, que era o esporte. Então pronto, que seja o esporte. Então, eu acho natural um sudestino ser campeão, assim, da rivalidade. Primeiro, tá muito longe ainda, assim, do Bahia ser o campeão brasileiro. Se fosse na última rodada, acho que o envolvimento seria diferente. Eu acho que até isso dobraria, tá? Então, se o Bahia ganha hoje, é campeão brasileiro, é o Nordeste campeão brasileiro. Então, eu acho que isso muda. Da seguinte forma, tá? São todos os principais clubes da região são torcidas de massa. E é gente suficiente para cada um torcer por si, meu irmão. Assim, a torcida do Bahia ela é gigante. Assim, se quem quiser apoiar, o cara apoia. Se não quiser, também não apoia, meu irmão, e segue o jogo. O Bahia não vai deixar de ser campeão por isso, não. Existem jogos assim que rolam um abraço coletivo. Isso acontece. Isso acontece, mas a rivalidade faz com que nem sempre aconteça. Assim, Perfeito, mas é isso mesmo, É como você falou, a gente não pode generalizar, mas certamente a maioria do torcedor tá ali, pô, considera, a maioria do torcedor do esporte considera o Bahia um rival que no momento pode ser mais, uma rivalidade mais intensa ou menos intensa que até as rivalidades locais, dependendo dos contextos aí. E aí, o rival... Na questão de Bahia Esporte, rapidinho, na questão de Bahia Esporte, aí, por exemplo, na visão de um cara do esporte, pro lado do Bahia, porque ele tava ali do lado do Bahia. Aí, tipo, o Bahia tem 2 títulos nacionais, o esporte tem 2 títulos nacionais. Por que o torcedor do esporte torceria para o Bahia passar a ter 3 títulos nacionais? Pô. Tá entendendo? Assim, talvez em 93, aquilo que você falou, alguns sim, né? Alguns torcedores sim, mas não vai ser a maioria, não vai ser o comum. Né? Eu não sei quantos anos esse cara tem, mas vamos supor que ele seja novo e o pai dele passou por isso, e o pai dele fosse Bahia. Eu não sei assim, se pode até torcer, mas foi exceção. Quantos torcedores do Bahia torceram para o Vitória ser campeão brasileiro em 93? Seria ótimo para a Bahia, o estado, ser campeão brasileiro em 5 anos, ganhar 2 campeonatos, em 6 anos ganhar 2 campeonatos. Assim, 5 anos depois, entre 88 a 93, são 6 temporadas, né? 98, 88, 89, 90, 1, 2, 3, isso mesmo. Em 6 temporadas, 2 títulos brasileiros, seria um negócio fantástico. Mas para o Bahia, quantos
Será que era o ideal para o Bahia que o Vitória fosse campeão brasileiro em 93? Alguns torcedores do Bahia devem ter pensado, será ótimo a médio prazo para a Bahia que isso aconteça. Será bom que isso aconteça. Ou então, porra, tô nem aí se vai igualar, é massa que aconteça, quero que o Vitória seja campeão brasileiro mesmo. E outros tantos certamente pensaram, de jeito nenhum, porra. Eu tive um esforço danado para ser campeão brasileiro. Um tempinho de nada depois, o meu arquirrival vai igualar essa conquista. Então, assim, e era a mesma coisa. Ele tá falando aqui, maestro, que dentro do estado o buraco é mais embaixo. É isso que eu tô dizendo, que as rivalidades hoje elas não são mais locais, né? Não são mais estaduais. Principalmente aqui no Nordeste, com a Copa do Nordeste fazendo parte de um calendário sendo tão importante, né, para o nosso calendário. Então acho que. Mas perceba que ele já usou uma carta aí. A rivalidade é rivalidade, pô. É rivalidade. Isso não, porque a rivalidade limitar, você, né, a Lucas, fronteira que a rivalidade estadual ela é um buraco mais embaixo. Para outras pessoas, de repente, talvez não seja mais. Ó, o Vitória passou tanto tempo, ó, eu tô mais puta com esse esporte Recife aí. Ou de repente o cara do esporte, como em Pernambuco, tá em baixa. Náutico e Santa são os grandes rivais do esporte. Mas de repente o maior número de jogos tem sido com o Bahia. Aí, de repente, o cara torce mais até pro Bahia, tá numa vibe muito maior, o cara sai com o Bahia. Então, assim, não dá para você. Ele trouxe a rivalidade da forma como ele mede. O buraco é mais baixo, mas é mais embaixo para você. Para outra pessoa, talvez não seja. Aí, exatamente. Assim. Muito bem.